Olá pessoal, chegamos à nossa segunda aula. Acho que eu falei aula errado. Olá pessoal, vamos recomeçar. Olá pessoal, chegamos à nossa segunda aula. Hoje nós vamos falar de períodos simples e períodos compostos. Nada difícil, muito fácil. Vocês sabem que é tudo fácil. Vou explicar para vocês, vamos lá? Presta atenção. A gramática normativa da língua portuguesa prevê, além da frase e da oração, outro tipo de unidade sintática, que é o período. O período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. O período ele pode ser simples ou composto. Não é nada muito difícil. Vamos prestar atenção aqui. Toda frase verbal é chamada de período. E esse período se classifica, simples ou composto. E de acordo com o número de orações, o período pode ser simples. Como o período pode ser simples? Quando ele possui apenas uma oração. Ou seja, quando possui apenas um verbo ou uma locução verbal. O que é uma locução verbal mesmo, pessoal? Nós vimos agora no teste do primeiro bimestre. Locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal e juntos eles estão tentando transmitir o mesmo recado ali, um ajudando o outro. O verbo auxiliar ele vai estar conjugado no tempo, no modo, e o verbo principal ou ele vai estar no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Nosso primeiro teste, matéria do nosso primeiro teste. Ok? Vamos ver os exemplos? O barulho da moto nos incomodou na sala de aula. Tem a presença do verbo? Tem, o verbo incomodou. Está dando sentido aí nessa oração. Observe que esse período só possui um verbo. Então nós classificamos como período simples, porque possui apenas um verbo. E olha aí o exemplo aí de baixo. Ó. Uma forte chuva vai cair daqui a pouco. Nós temos aí a presença de dois verbos, o vai e o cair. Porém, eles estão compondo uma locução verbal. Observem, o vai é o meu verbo auxiliar, do verbo ir, e o cair é o meu verbo principal. Então, vai cair, nós temos uma locução verbal. Temos aí, então, também um período simples. Deu para entender? Se não deu, a gente volta e dá prosseguimento ao conteúdo. E o período composto? Quando possui duas ou mais orações, isto é, dois ou mais verbos. Exemplos. Era madrugada, não havia gente na rua e começava a garoar. Aí nós temos a presença de três verbos destacados. Era, havia e começava. Vamos separar as orações? Era madrugada. É uma oração de sentido completo. Concordam comigo? Era madrugada. Não havia gente na rua. Também temos aí um sentido completo. Não havia gente na rua. Começava a garoar. Também tem sentido completo. Então vocês perceberam que tem três trechos, três orações aí? Três verbos nesse período? Então nós classificamos esse período como composto. Certo? As crianças pularam quando foi marcado o gol. As crianças pularam. O sentido está completo? Sim, as crianças pularam. Agora, pularam quando? Quando foi marcado o gol. Eles pularam quando foi marcado o gol. Temos aí, foi marcado uma locução verbal, foi verbo auxiliar e marcado o verbo principal. Temos então um verbo e uma locução verbal. O meu período também se classifica como período composto. Acho que deu para entender, né? Então, vou deixar vocês fixando o nosso conteúdo e a gente se encontra logo mais no chat ao vivo. Se você ainda não entendeu, pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Combinado? Espero vocês logo mais no nosso chat. Valeu!